Tá gravando. Bom dia, meu nome é Elisa, sou aluna de Iniciação Científica do LND e agora eu vou apresentar um artigo da Terezinha Nunes sobre raciocínio quantitativo em crianças. É um artigo de 2015 que tem o nome Assessing Quantitative Reasoning in Young Children. Os autores é a Terezinha Nunes, que é professora emérita dos estudos educacionais em Oxford, índice H65, o Peter Bryant, que é membro de pesquisa honorário do Wolfson College, Deborah Evans, que é membro da Comissão de Pesquisa de Oxford, e a Rosana Barros, que é membro do Departamento de Educação da Universidade de Oxford, com índice H de 10. Esse estudo foi retirado de um livro, chamado Mathematical Thinking and Learning, da editora Routledge, e essa é a imagem do livro e da editora. Então, como introdução, os autores eles falam que o raciocínio quantitativo é a habilidade de representar as informações quantitativas e agir nas representações para chegar a novas conclusões sobre as quantidades representadas ou sobre relações entre quantidades. As crianças jovens, as crianças novas, desenvolvem o conhecimento matemático conceitual mesmo antes de entrar na escola. E aqui é importante fazer uma distinção entre conhecimento conceitual e procedimental, que é o seguinte: conhecimento conceitual diz respeito ao entendimento do conceito, da relação entre o que uma coisa significa. Já o procedimental é como fazer, como fazer um problema matemático, por exemplo, o passo a passo. E a distinção entre esse conhecimento conceitual e procedimental foi utilizada para guiar a escolha das tarefas para medir o conhecimento quantitativo conceitual da criança e prover parâmetros para identificar 4 aspectos desse raciocínio quantitativo que podem ser avaliados quando a criança entra na escola. Nesse artigo, nós argumentamos que as crianças novas constroem 2 formas de conhecimento sobre a contagem. Uma delas é sobre o procedimento da contagem. A outra é como os números podem ser utilizados para representar quantidades, relações e manipulações de quantidade. Essa última requer que a criança conecte o conhecimento formal, procedimental, com um conhecimento intuitivo e atinja, assim, o critério do conhecimento conceitual. Nesse sentido, é importante diferenciar números de quantidades, porque é possível pensar em quantidades sem representá-las numericamente, com letras, com objetos. O uso do conhecimento conceitual está baseado no raciocínio. As crianças demonstram que têm estabelecido conexões entre o conhecimento formal e intuitivo quando adaptam os procedimentos de contagem para atingir um determinado objetivo. Isso é diferente do método de tentativa e erro, já que as crianças primeiro pensam em uma estratégia e ligam o conhecimento procedimental com o conhecimento intuitivo, de lógica. Nesse sentido, Nunes, Bryant, Barros e Silva, em 2011, demonstraram que 2 habilidades distintas, as habilidades numéricas e o raciocínio matemático, medidas aos 8 anos, fazem contribuições independentes e poderosas na predição do desempenho matemático. Por isso, é importante estabelecer como medir o raciocínio quantitativo das crianças jovens de forma confiável, e se essa medida também será um preditor válido no raciocínio matemático da criança no futuro. Então, as questões dessa pesquisa são o seguinte: o objetivo da avaliação deste artigo é medir o raciocínio quantitativo e o conhecimento conceitual sobre números e quantidades de crianças novas. A avaliação do raciocínio quantitativo de crianças de 5 a 6 anos, que foram conduzidas, incluíram 4 conjuntos de tarefas. 2 testavam o entendimento conceitual do significado analítico dos números, ou seja, relação entre números, chamados de tarefas sobre senso numérico, e 2 que requeriam o uso de números para resolver problemas aplicados. As tarefas de senso numérico avaliavam o entendimento da criança em composição aditiva e relação inversa entre adição e subtração. Os problemas aplicados avaliavam a capacidade de coordenar a contagem com modelos intuitivos de adição e subtração e também modelos intuitivos de multiplicação e adição. As pesquisas mostram que muitas crianças pré-escolares são bem-sucedidas em resolver problemas de multiplicação e divisão,
Há um consenso, né, a respeito que o entendimento da divisão vem das questões de compartilhamento, né, de dividir doce, dividir brinquedos. Já sobre a multiplicação, não há um consenso sobre por que as crianças mais jovens têm esse entendimento. Alguns argumentam, né, que as crianças jovens entendem a multiplicação como adição repetida. Só que outros autores defendem que o raciocínio aditivo é baseado na lógica parte-todo, né? Já o raciocínio multiplicativo é baseado na lógica da correspondência um para muitos. E essa foi a perspectiva adotada nesse estudo. Então, a hipótese. Nós hipotetizamos que os 4 aspectos, composição aditiva, relação inversa entre adição e subtração, raciocínio aditivo e raciocínio multiplicativo, constituem um único domínio do raciocínio e que as diferenças individuais no raciocínio quantitativo são relativamente estáveis, embora possam ser alteradas por meio da instrução. Aí aqui é detalhado um pouco sobre esses 4 aspectos do raciocínio quantitativo. A composição aditiva, né, diz respeito que qualquer número pode ser visto como a soma de outros 2 números. Crianças que são bem-sucedidas em contar dinheiro com moedas de diferentes valores mostram que conseguem raciocinar sobre conexões entre os números que vão além do n mais 1. E para isso tem a tarefa desenvolvida Shop Task, né, em que as crianças precisam comprar produtos com diferentes valores de moedas. Na relação inversa entre adição e subtração, diz respeito a se um número for adicionado em um conjunto e esse mesmo número for retirado, o valor inicial se mantém. Quando a criança compreende essa relação, ela pode utilizar diferentes estratégias para resolver problemas de adição e de subtração. As atividades, né, são operações com tijolos de diferentes cores ou cores iguais, né, do tipo A mais B menos B, e também caixas com um determinado número de livros, onde os livros são retirados e colocados, e é perguntado sobre quantos livros há no final. Sobre o raciocínio aditivo, é a habilidade de fazer inferências sobre quantidades, conectando problemas aplicados ao conhecimento intuitivo de parte, tudo. Problemas que descrevem situações onde 2 ou mais quantidades formam um grande todo. Na nossa medida, né, na medida desenvolvida nesse artigo, diferentes tipos de problemas envolvendo 2 quantidades foram apresentados. E as crianças podiam representar essas quantidades com objetos manipuláveis. Raciocínio multiplicativo é a habilidade de fazer inferências sobre quantidades, estabelecendo correspondências um para muitos. O tipo mais simples de tarefa envolve 2 quantidades conectadas, né, por uma razão fixa. Também pode-se dar as quantidades e pedir a razão fixa. E tarefas mais complexas envolvem dar 2 valores de cada quantidade, mas sem a razão. Isso são conhecidos como problemas de proporção. Esse tipo de problema não foi incluído devido à idade das crianças. Aí os métodos. Nesse estudo longitudinal, as crianças primeiro foram avaliadas no teste de raciocínio quantitativo para crianças de 5 a 6 anos, 4 meses depois de elas iniciarem na classe de recepção, que é uma classe similar ao primeiro ano aqui do Brasil, na escola primária. Nesse momento, elas também foram avaliadas em 2 medidas de habilidade cognitiva geral, um subteste do British Ability Scale, do BAS, e um do Working Memory Battery for Children, usados como controle na análise de confiabilidade e de validade. As crianças foram testadas novamente com o teste de raciocínio quantitativo 4 meses e meio mais tarde, né, equivalente a um semestre escolar, para medir a confiabilidade do teste e reteste. Uma amostra de crianças, aproximadamente metade, foi avaliada 12 meses mais tarde com um teste de raciocínio matemático, para testar a validade convergente do estudo. Os participantes são todas as crianças do primeiro ano da escola primária em 4 escolas estaduais de Oxford foram convidadas para pesquisa e 112 crianças foram recrutadas, 49 delas eram meninos. Não houve perda de participante entre os intervalos de coleta de dados e menos da metade das crianças, 55, estavam no segundo ano e foram avaliadas na última medida de raciocínio matemático. Essa amostra foi selecionada aleatoriamente das 4 escolas, né, de crianças que permaneceram na mesma instituição de ensino. Aí aqui tem os dados, né?
Na primeira ocasião de testagem tinha 112, na segunda também, e a terceira só 55, porque foram essas que foram selecionadas aleatoriamente para o teste de raciocínio matemático. Então, sobre as medidas de composição aditiva. Primeiro foi realizada uma sessão de aquecimento, onde havia uma tarefinha de reconhecimento de moedas, só para ver se as crianças conheciam todos os valores. E foram dados 6 itens em um jogo de compras, né, com diferentes valores de moeda. As respostas corretas recebiam 1 ponto. Sobre relação inversa, foram 6 itens, 3 com tijolos de cores diferentes, né, para facilitar a visualização da criança, e 3 com figuras. Respostas corretas recebiam 1 ponto. No raciocínio aditivo, havia também uma sessão de aquecimento, onde a criança mostrava o reconhecimento de números, e havia 8 problemas, 4 em que a transformação exigia adição e 4 subtração. Quando as crianças não sabiam por onde começar, os examinadores encorajavam elas a usar os materiais, né, para representar a história. Também as questões corretas recebiam 1 ponto. E de raciocínio multiplicativo tinha 12 problemas. 4 com materiais, né, manipuláveis e 8 com figuras. 6 eram problemas de multiplicação e 6 de divisão. As questões envolviam o uso de materiais para representar problemas ou histórias respondidas em uma folha, contendo desenhos para auxiliar o raciocínio. As questões corretas também recebiam 1 ponto. As medidas mais gerais foram um teste de raciocínio quantitativo para crianças de 5 e 6 anos, que constavam de 32 itens e o uso de blocos e figuras para auxiliar. Depois, né, foi aplicado o teste de raciocínio matemático, né, para crianças de 7 a 9 anos, para menos crianças, né, 55 delas, e esse teste tinha 17 itens, onde o examinador apresentava as questões na tela da sala de aula, com figuras, né, que ilustravam o problema, e as crianças respondiam em livretos, que também tinham figuras que correspondiam com as apresentadas lá na tela. As instruções eram orais, e o teste incluía composição aditiva, raciocínio aditivo e itens multiplicativos, com um nível maior de dificuldade, já que eram para crianças mais velhas, de 7 a 9 anos. As medidas de habilidade cognitiva geral e memória de trabalho foi o subteste de matrizes, do BAS, e o subteste de recordação de dígitos inversa, do Working Memory Battery for Children. E aqui tem os resultados. Um dos itens de raciocínio multiplicativo foi respondido corretamente por todas as crianças. Por isso, ele foi removido da escala. Nós realizamos uma comparação entre meninos e meninas no teste de raciocínio quantitativo. Não houve diferença significativa. A correlação teste-reteste foi de 0,78 e altamente significativa. Então, foi considerado um bom parâmetro psicométrico. Há um relacionamento específico entre os scores do teste e do reteste, que não pode ser explicado pela relação deles com as habilidades cognitivas gerais. Aí aqui tem as médias, né, dos acertos em cada uma das relações lógicas. E a gente vê que houve uma grande variação. Por exemplo, em todas as 4 relações lógicas, teve crianças que tiraram 0 e crianças que tiraram o máximo 6. Então, né, houve assim, uma grande variabilidade no entendimento dessas relações lógicas. Né? Então, todas variavam da menor pontuação até a maior pontuação, menos o raciocínio multiplicativo, que uma foi acertada por todas, por isso foi retirado. Se a habilidade de raciocínio matemático é uma variável única e genuína, então deve haver um forte relacionamento entre os scores das crianças nas 4 escalas de raciocínio. E, de fato, né, os autores observaram que as escalas se correlacionaram significativamente bem umas com as outras. Foi encontrado um único fator entre elas, né, um único construto, que explica 73,46% da variância. Os resultados dessas análises mostram uma forte evidência da confiabilidade e validade de construto do teste como uma medida do raciocínio quantitativo. Aí aqui tem as intercorrelações, né, entre as escalas de raciocínio quantitativo. Ó, por exemplo, a composição aditiva com a relação inversa foi 0,66. A composição aditiva com o raciocínio aditivo foi de 0,71. A composição aditiva com raciocínio multiplicativo foi de 0,63. E aqui mostra que todas as correlações foram relativamente altas, né, e significativas.
Na análise final, nós examinamos a relação entre o teste de raciocínio quantitativo para crianças de 5 a 6 anos e o teste de raciocínio matemático para crianças de 7 a 9 anos para verificar a validade convergente. Em duas regressões hierárquicas, o teste de raciocínio matemático é a variável dependente e os preditores são a habilidade cognitiva geral, a memória de trabalho e os scores no teste de raciocínio quantitativo. Ambas as análises mostram que o teste de raciocínio quantitativo tem a maior correlação com o teste de raciocínio matemático, maior do que a habilidade cognitiva e maior que a memória de trabalho. O teste de raciocínio quantitativo ainda contribui significativamente para explicar a variância no teste de raciocínio matemático, mesmo controlando para a habilidade cognitiva e memória de trabalho. Isso mostra que os testes têm uma variância em comum, que não pode ser atribuída a fatores cognitivos gerais. Aí aqui tem direitinho os valores de R, né? R ao quadrado ajustado, para as regressões. A discussão e conclusão. Esse projeto partiu do ponto inicial de existência de evidências que os scores em teste de raciocínio matemático eram poderosos preditores do progresso das crianças após vários anos no aprendizado da matemática. E os itens desse teste requeriam que as crianças raciocinassem sobre relações entre quantidades. Quando o raciocínio quantitativo e as habilidades aritméticas foram medidas aos 8 anos, ambas as medidas eram preditoras poderosas do desempenho matemático nos próximos 5 a 6 anos. Além disso, eram independentes. Os dois tipos de conhecimento, portanto, têm um papel significativo no aprendizado da matemática entre os 8 e os 14 anos. Esses resultados levantaram uma importante questão, de como medir o raciocínio quantitativo das crianças de forma precoce, quando elas entram na escola. E o propósito desse estudo foi dar o primeiro passo para responder essa questão, criando uma medida de raciocínio quantitativo. Os resultados desse estudo foram positivos. Existe muita variação na performance das crianças nas 4 escalas de raciocínio, e as médias dos scores mostram que muitas delas eram capazes de raciocinar sobre relações quantitativas relativamente bem, ao entrarem na escola. O principal componente da análise sugere fortemente a existência de um fator central, que nós identificamos como a habilidade de raciocínio quantitativo da criança. O estudo também sugere validade convergente para o construto. Existe um forte relacionamento entre os scores da criança nessa nova medida e a performance na medida de raciocínio matemático dado para crianças mais velhas. Essa última medida mostra ser uma preditora do desempenho matemático vários anos depois. Por isso, é provável que essa nova medida de raciocínio quantitativo também seja um bom preditor do desempenho da matemática. A existência de uma medida de raciocínio quantitativo da criança, que pode ser utilizado quando ela entra na escola, proporciona diversas vantagens. Isso pode ajudar a identificar crianças que têm dificuldade em raciocinar sobre quantidades. Também pode ser utilizado para monitorar a efetividade das práticas de ensino, que visam promover a habilidade de resolução de problemas. E a existência dessa nova medida pode, além disso, ter um efeito estimulante na quantidade de atenção dada nas classes de matemática para promover o raciocínio dos alunos sobre relações quantitativas, já que a gente viu, que provavelmente esse raciocínio quantitativo tem um bom efeito, no aprendizado da matemática a longo prazo. É isso, obrigada.